Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar em uma história que mistura mistério, aventura e a descoberta de uma herança familiar secreta. Estão prontos para conhecer Jane e sua jornada inesperada? Então, peguem sua pipoca. Ajeitem-se na cadeira e vamos começar. Em um vilarejo pitoresco, aninhado aos pés de um imponente castelo medieval, vivia Jane. Aos 13 anos, ela era uma garota cheia de sonhos, com um desejo ardente de explorar o mundo para além das muralhas de pedra que cercavam sua casa. Cada torre do castelo, cada caminho sinuoso que se perdia na floresta, era um convite à aventura. Mas Jane tinha um segredo. Um medo que a prendia ao chão. Um pavor paralisante de altura. Ainda assim, a vontade de descobrir o que havia lá fora era muito maior. A vida de Jane seguia uma rotina tranquila, quase monótona, até o dia em que uma figura do passado ressurge, um tio distante, cujo nome ela mal lembrava de ter ouvido. Apareceu em sua porta sem aviso. Ele não era o tipo de parente que traz presentes ou conta piadas. Seus olhos carregavam o peso de segredos antigos. E sua presença preencheu a casa com uma atmosfera de tensão e mistério. Por que ele estava ali, depois de tantos anos? O que ele queria com sua família? Jane sentia que a chegada dele não era uma simples coincidência. Era o início de algo grande, algo que mudaria sua vida para sempre. O tio não perdeu tempo. Em uma conversa séria com os pais de Jane, ele revelou o verdadeiro motivo de sua visita: uma herança de família. Mas não se tratava de terras ou dinheiro. Era algo muito mais antigo e poderoso. Ele falou sobre uma linhagem de guardiões, protetores de um segredo que atravessava gerações. E, segundo ele, Jane era a próxima na linha de sucessão. A herança era, na verdade, uma responsabilidade. Uma missão. E o primeiro passo para entendê-la estava escondido no lugar que Jane mais temia: o castelo. O tio então entregou a Jane um objeto peculiar. Uma chave de ferro, pesada e enferrujada. Com um design que ela nunca tinha visto antes, não parecia pertencer a nenhuma porta moderna. Esta chave, disse ele com uma voz grave, abre uma porta que nem todos podem ver. Uma porta mágica. Ela só se revela para aqueles que têm a coragem de procurar. A chave parecia pulsar com uma energia fraca na mão de Jane. Era real. A porta mágica. A herança, tudo aquilo era real. A aventura que ela tanto sonhava estava batendo à sua porta. Mas vinha acompanhada de um desafio monumental. O tio explicou que a porta não estava em um lugar óbvio. Estava escondida na parte mais alta do castelo, na Torre do Sino, um lugar que os moradores evitavam. A lenda local dizia que a torre era mal assombrada. Mas a verdade era muito mais complexa. Era lá que a jornada de Jane como guardiã deveria começar. A notícia atingiu Jane como um raio. O seu maior desejo e o seu maior medo estavam colidindo. Para abraçar seu destino, ela teria que subir até o ponto mais alto do castelo, enfrentar sua vertigem e encontrar uma porta que talvez nem existisse. A dúvida começou a tomar conta de Jane. Seria ela capaz? O medo de altura era uma barreira física e emocional que parecia intransponível. Ela se imaginava subindo os degraus de pedra em espiral, o vento assobiando pelas frestas, o chão ficando cada vez mais distante. Seu coração acelerava só de pensar nisso. Por um momento, ela quis devolver a chave, dizer que era um engano, que eles deveriam procurar outra pessoa. Mas então, ela olhou para o brilho nos olhos de seu tio. Não era um olhar de pressão, mas de esperança. Ele acreditava nela. E, no fundo, uma pequena chama de curiosidade e coragem começou a queimar dentro dela. Nos dias seguintes, Jane viveu um conflito interno. O medo a mantinha acordada à noite, mas a promessa de aventura a impulsionava durante o dia. Ela começou a observar o castelo de uma maneira diferente.
Não era mais apenas uma paisagem, mas um desafio pessoal. Ela estudava cada pedra, cada janela, imaginando o caminho até o topo. Seu tio, percebendo sua luta, não a pressionou. Em vez disso, ele contava histórias sobre seus ancestrais, sobre a bravura e a sabedoria dos guardiões que vieram antes dela. Histórias que mostravam que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Finalmente, Jane tomou uma decisão. Ela não deixaria o medo ditar seu futuro. Com a chave de ferro em seu bolso e o coração batendo forte, ela se despediu de seus pais e partiu em direção ao castelo, acompanhada por seu tio. A subida foi exatamente como ela temia. Cada degrau parecia mais alto que o anterior. Ela se agarrava à parede de pedra, evitando olhar para baixo. O vento frio cortava seu rosto, e o som de seus próprios passos ecoava na escadaria silenciosa. Várias vezes, ela pensou em desistir. Mas a imagem da porta mágica e o peso da chave em seu bolso a faziam continuar, um passo de cada vez. Ao chegar ao topo da torre, ofegante e trêmula, ela se deparou com uma sala empoeirada, com um sino enorme e silencioso no centro. Não havia nenhuma porta visível além daquela pela qual eles entraram. A decepção começou a se instalar. Teria sido tudo uma ilusão. Seu tio sorriu de leve e apontou para uma parede de pedra lisa. A porta só aparece para quem a procure com o coração, não apenas com os olhos, ele disse. Jane fechou os olhos. Respirou fundo e se concentrou na sensação da chave em sua mão. Ela pensou em seu desejo de aventura, na coragem que precisou para chegar até ali. Quando abriu os olhos, algo havia mudado. Na parede de pedra, um contorno fraco começou a brilhar, formando lentamente o arco de uma porta. No centro, uma fechadura antiga materializou-se, perfeitamente compatível com a chave que ela segurava. Era real. A porta mágica era real. Com as mãos trêmulas, Jane inseriu a chave na fechadura. Ela girou com um clique metálico que ecoou por toda a torre. A porta de pedra se abriu para dentro, revelando não uma outra sala, mas uma escuridão preenchida por um brilho suave e convidativo, como um céu estrelado ao alcance das mãos. Jane ficou na soleira, olhando para o desconhecido. O medo da altura havia sido substituído por uma onda de excitação e nervosismo. O que havia do outro lado? Um novo mundo? Um desafio? Seu tio colocou a mão em seu ombro. Esta é a sua jornada agora, Jane. Nós, os guardiões, protegemos as passagens entre os mundos. Este é o seu primeiro passo. Jane olhou para trás uma última vez para o seu tio, para a torre, para o mundo que ela conhecia. Então, com um sorriso determinado, ela respirou fundo e atravessou a porta. A porta se fechou atrás dela, deixando a torre do sino silenciosa mais uma vez, mas agora, o futuro de Jane estava repleto de infinitas possibilidades. O que ela encontrará do outro lado? Que aventuras a aguardam? Essa é uma história que só a imaginação pode completar. E aí, o que vocês acharam da jornada da Jane? É incrível como superar um medo pode abrir portas para um mundo totalmente novo, não é? Deixem nos comentários o que vocês imaginam que aconteceu com ela depois que atravessou a porta. Eu adoraria ler as teorias de vocês. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!